sempre orando pela reunião, né? E Deus me falava sobre o rio de Deus. E nós vamos estar lendo Ezequiel 47, do versículo 1 ao versículo 12. Ezequiel 47. Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre o Espírito Santo. Amém? Ezequiel 47, do versículo 1 ao 12. Amém? Vamos estar lendo? Então fala assim a palavra do Senhor. A torrente das águas purificadoras. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, as águas me davam até os lombos. Mediu ainda outros 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: visto isso, filho do homem, então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá, porque onde quer que passe este rio, junto a ele se acharão pescadores, desde em Gedi até Englaim. Haverá lugar para se estenderem redes. Seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e do seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Aleluia! Louvado seja o Senhor, né? Então aqui a gente vê, a gente entende que Deus estava falando ali com Ezequiel e dando uma visão para ele, uma visão do rio de Deus, que essa água saía da onde? Do altar de Deus. E essa água, ela viria, e aonde essa água passasse, tudo ia se tornar vivo. Então, aqui ele fala, né, que
Tão interessante que Deus foi medindo a água. E uma coisa assim que eu achei bem interessante é que ele mediu e as águas davam no tornozelo. E aí eu entendo que na nossa vida nós precisamos de quê? Tomar uma decisão. De quê? De entrar no rio de Deus. De entrar em Deus. Então você vai entrando e de repente você está com os pés em Deus. Você tomou uma decisão de servir a Deus. E você vai caminhando com Deus, e a água vai para onde? Para o joelho. Então nós estamos o quê? Crescendo em Deus. E as águas estão subindo. E no joelho, eu entendo que a gente já vai se tornando um seguidor de Deus. Nós já vamos nos tornando um discípulo de Deus. E aí nós vamos caminhando com Deus e a água vem até a cintura. E aí Deus vai nos dando direcionamento. Como que nós agimos, como que nós vamos proceder. E a água, gente, ela vai nos trazendo vida, ela vai nos trazendo esclarecimento, ela vai nos curando, ela vai nos purificando. Então, quando uma pessoa vai para Jesus, ela toma o quê? Uma decisão de caminhar com Deus. Ela pisa nas águas e ela fala, eu vou caminhar com esse Deus, porque eu quero que a minha vida, a minha família seja transformada. E ali ela começa a caminhar e ali ela vai sendo curada, ela vai sendo transformada, mas Deus vai trabalhando. E eu achei tão bonito, porque Deus mostra essa visão para Ezequiel e ele fala assim, aonde essa água passar, tudo vai transformar. Então ele fala, até o mar morto, que não tem nenhuma espécie viva nele, ali viverá. Então aonde Deus chega, a morte sai. Aonde Deus... Quando você toma uma decisão de caminhar com Deus, as coisas vão transformando na sua vida e quando você vê, você fala, como que eu mudei? E eu nem vi eu mudar. Sabe por quê, gente? Porque a obra da transformação, ela não é minha, ela não é sua. O que nós temos que fazer? É tomar uma decisão, ir caminhando com Deus e nós vamos sendo transformados. E quando essas águas chegam até nós, e daí as águas, o que aconteceu aqui? As águas foram aumentando e não tinha jeito de andar mais na água. Daí não era por esforço mais. Aí você tinha que mergulhar nas águas. E quando nós mergulhamos em Deus, o que nós aprendemos? Que não é nós mais. Aí é uma dependência total de Deus, porque senão nós vamos afundar, senão nós vamos afogar. E o que Deus quer falar conosco hoje? Às vezes nós queremos transformação, nós queremos milagre, mas nós não queremos tomar a decisão de começar a caminhar com Deus, para Ele ir nos direcionando, para Deus transformar a nossa vida, a nossa casa e tudo o que nos diz respeito. E quando nós mergulhamos em Deus, nós falamos para Deus, não sou eu mais, é o Senhor que faz através de mim. Então, o que Deus quer de nós? Ele quer que a gente mergulhe nele, tenha dependência dele. Deus, essas águas chegou, ela me curou, ela tem me transformado e a minha dependência do Senhor, ela é completa. E esse rio, gente, essa água é o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus subiu ao céu, Jesus falou, eu vou subir, mas vocês não vão ficar sozinhos, não. Eu vou enviar o meu Espírito Santo, o Consolador, que vai dirigir vocês, vai guiar vocês em todos os seus caminhos. Então, nós que começamos a caminhar com Deus, estamos sendo lavados e remidos
sangue dele, estamos procurando andar na sua palavra, nós não estamos sozinhos. Nós temos um Consolador, nós temos o Espírito Santo que está em nós. E através de nós, essa água purificadora, o Espírito Santo em nós, nós vamos transformando aonde nós passarmos. Vocês entenderam o tanto que é lindo a visão de Ezequiel? A água chegou em nós, nós tomamos a decisão e nós mergulhamos em Deus. E agora nós temos dependência total do Espírito Santo. E aonde nós passarmos, as coisas vão sendo transformadas. Então, nós nascemos para quê? Para transformar. Porque em nós flui o rio de águas vivas, né? Não precisa ler. Eu vou estar lendo aqui só para vocês entenderem. João 7, quem quiser ler, pode ler. João 7, do 37 ao 39. João 7, do 37 ao 39. Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, se você crê em Deus, se você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você tem caminhado com Ele, você tem dependido dele 100%, do seu interior fluirá rios de águas vivas. E esse rio, ele vai transformar a sua vida, ele pode te curar, ele pode todas as coisas, ele pode salvar a sua família, salvar os seus amigos, ele pode todas as coisas em você. Não é nós que podemos todas as coisas, é o Espírito Santo que nos fala hoje. Esse rio em você, você pode todas as coisas. Então, para que nós vamos ficar preocupados? Preocupado com filho, preocupado com esposa, preocupado com dinheiro, preocupado com doença. Se tem o Espírito Santo, o Consolador, que quando a gente mergulha nele, quando a gente fala, agora não sou eu mais, mas é o Senhor que vai fazer através de mim, e às vezes nem vai precisar de mim, porque Deus é especialista em milagres. E Deus, gente, Ele cuida dos seus. Ele cuida dos seus. Do jeito que Ele falou com a gente aqui na segunda retrasada. Tem anjos, tem arcanjos lutando a seu favor. Ele tem o Espírito Santo também para lutar, para guerrear e para nos dar vitória. Então, para que a gente vai temer? Os filhos de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo, tem que ficar sossegado, porque Deus vai se encarregar de todas as coisas. Não precisa ler também. Nós vamos estar lendo João 5, 1. Então fala assim, João 5:1, em nome de Jesus. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença.
que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Então a gente vê aqui, gente, um exemplo de como que nós éramos no passado, antes da gente conhecer Jesus verdadeiramente. Então a gente ficava esperando no outro. A gente via falar em tal lugar tá curando, lá naquele centro espírita, lá naquele lugar tá fazendo cura. E a gente ia, porque é aquilo que nos movia. Mas Jesus, gente, e ele, eu vou usar isso aqui vai ser um amuleto, eu vou ter isso aqui na minha casa, porque ele vai me ajudar. Gente, isso aí é coisa do velho homem, porque quando nós aceitamos Jesus, quando nós conhecemos as Escrituras, o que o Senhor falou para esse paralítico? Levanta e anda. Ele precisou de um tanque? Não, porque ele é água viva, ele é fonte de águas purificadoras. Então nós não precisamos correr atrás de amuleto, de coisas que não vêm do Senhor, de tanque. Diz que ali tem isso, é a quarta-feira que cura. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Nós não precisamos disso mais. Deus é uma fonte de águas vivas, e quando nós decidimos caminhar com Ele, pisamos no rio e vamos andando e vamos nos aprofundando em Deus. Quem pode conosco? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então, se o Espírito Santo é por nós, se Ele habita em nós, se Ele é poder, se Ele é o Consolador, se Ele é aquele que Deus mandou, sabe para que Deus mandou o Espírito Santo? Para nos ajudar. O Espírito Santo vem para nos ajudar. É amor de Deus sobre todos nós. Então vamos pisar no rio, vamos tomar uma decisão. Eu quero esse Deus, porque eu não dou conta. Quem transforma não é Iraci, é o Espírito Santo de Deus. Mas a Iraci, com esse rio na vida dela, ela tem poder para transformar. Aonde ela passar, pode haver transformação. A Dalva, com esse rio, qualquer um aqui que toma uma decisão e mergulha em Deus e fala: Deus, não sou eu mais, mas é o Senhor em mim. Aonde nós passarmos, tudo pode transformar. Amém? Vamos ler Zacarias 4:6. Zacarias 4:6. Zacarias 4:6 fala assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não é por força, nem por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Você quer uma transformação de uma pessoa? Você vai pegar ela, você vai sacudir, você muda, senão eu te mato. Para com isso, sai desse pecado, senão eu te arrebento. É assim? É por força? É por violência? É por quê? Por amor, é pelo meu Espírito.
É pelo Espírito de Deus que as pessoas são transformadas. Agora, quem tem o Espírito de Deus, ela rejeita alguém? Ela ama, né? E através de nós, daquilo que nós carregamos, da água viva, porque aqui que João disse? Aquele que crê em mim, do seu interior fluirá rios de águas vivas. Vivas. Se chegar lá no Mar Morto, se nós, cheias de Deus, chegarmos lá no Mar Morto, com o Espírito Santo na nossa vida, aquele rio vai começar a ter peixe. Amém. Ele está morto, mas ele pode viver, porque Deus traz vida aonde não tem vida. Então, gente, quantas pessoas chegam aqui tristes, às vezes começam a semana triste, desesperadas com muitas situações que chegam até nós. Nós não precisamos. Nós precisamos de quê? Tomar uma decisão. Eu vou decidir, eu vou caminhar com o Senhor, eu vou andar com Ele lado a lado e eu vou me aprofundar em Deus. Eu quero é Deus, eu quero tudo o que o Senhor tem para mim. E aí, o poder dele vai nos alcançar. E quando nós clamarmos, esse rio que está em nós, o Espírito Santo vai transformando tudo que precisa ser transformado à nossa volta. Então, nós precisamos de quê? Perseverar em Deus, nos aprofundar em Deus, mergulhar em Deus, entrar em Deus, deixar Deus tomar conta da nossa vida. Tem hora que você fala assim, Deus, eu não dou conta mais. Aí eu acho que lá, ali pertinho da gente, ele fala, agora eu. Agora ela viu que não é ela, sou eu na vida dela. Então, gente, a coisa melhor do mundo é depender de Deus. E Ele gosta que a gente dependa dele. Ah, mas está muito difícil. Ah, agora eu vou agir, porque agora dependeu de mim. Então nós precisamos perseverar, entrar em Deus, mergulhar em Deus e esquecer os problemas, as adversidades, porque Deus está cuidando. Às vezes nós olhamos uma situação e nós falamos, Deus está cuidando. Nós não podemos ter uma fé frágil, uma fé fraca, que olha para o problema, que olha para a adversidade. Nós temos que olhar para o Senhor. E Ele vai fazer o que lhe apraz, o que Ele entende que é o certo. Não é o que nós entendemos que é o certo, é o que Ele acha que é certo. Não precisa ler, que eu estou correndo aqui para a gente terminar. No Salmo 46, quem quiser ler pode ler, mas... Salmo 46, versículo 4 até o 5. Fala assim... Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemão. Bramam as nações e reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Aleluia! Então, gente, nós temos que olhar para quem? Para o Senhor. Em todas as adversidades da nossa vida, nós temos que saber quem nós somos em Deus. Nós temos que entender que lá do altar, do trono de Deus, Deus está zelando por todos nós. Ele não perdeu o controle da minha vida, da sua vida, daqueles que você ora, da situação que você está vivendo. Ele não perdeu o controle. Só que nós temos que nos posicionar certo. Às vezes nós
estamos olhando para um tanque. Nós estamos ali naquele tanque, esperando alguém me ajudar. E o Espírito Santo fala assim: você não precisa de ninguém. Você precisa de mim. Você precisa do meu Espírito Santo, da água viva. E você vai ser abençoado, você vai ser curado, a sua casa vai ser transformada, o seu filho que não tem vida, ele vai ter vida, o seu parente, aquele colega de trabalho, me busca, se encha de mim, do seu interior fluirá rios, que vai dar vida aonde você passar. Gente, tem coisa melhor saber que nós temos o Espírito Santo na nossa vida, que nós não temos essa bobageira mais aí que o mundo ensina. Nós não precisamos de amuleto, gente. Nós precisamos é do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E nós precisamos mergulhar nele, andar, caminhar, andar e mergulhar e mergulhar. Deus é o Senhor. É o Senhor. Se o Senhor quiser que eu faça alguma coisa, eu faço. Mas a minha dependência do Senhor é 100%. Então, como está a sua dependência de Deus? Está no joelho? Ou ainda está no tornozelo? Ou já foi para o lombo? Como está a sua dependência de Deus? Deus está nos medindo. E sabe como que Ele nos mede? Quando a gente se depara com uma situação terrível, uma situação triste. Aí Ele vê se a gente está nele no joelho, se a gente está nele lá no tornozelo, se a gente está com ele na cintura ou a gente mergulhou nele. Porque quando a gente mergulha em Deus, gente, você não escuta outras vozes. O mundo, o diabo não fala mais com você. Porque você está em Deus, você está mergulhada nele. Aí o mundo pode te apontar o dedo, pode falar lá, ó, tá sofrendo. Eu tô sofrendo, mas eu tenho o Espírito Santo que está guerreando a minha causa, que luta por mim. Então, gente, se nós temos ele na nossa vida, o que mais nós precisamos? Mais nada, gente. Pra que ficar aí abatido? Pra que ficar triste? Deus está cuidando, Dona Teresa. Está cuidando. E tem o tempo determinado para todas as coisas. Né? Então, o mundo aí fora, gente, ele treme. O mundo aí fora, ele tem medo. Por quê? Porque hoje nós saímos de casa e nós não sabemos se vamos voltar, não. Porque o mundo tá cruel. Mas nós, que temos o Espírito Santo de Deus, nós não precisamos temer. Porque se por um acaso acontecer alguma coisa, Jesus está lá em cima para me receber. Para que temer? O mundo teme, mas aqueles que têm Deus não precisam temer. Então, gente, nós temos que olhar para o trono, olhar para o Senhor, saber quem nós somos em Deus. Aqui, todos aqui eu acho que têm filhos, muito poucos que não têm. E vocês cuidam dos seus filhos? E Deus, gente? Cuida demais. Mas o que a gente precisa? Tomar decisão, caminhar com Ele, ir para a palavra dEle. Eu quero só o Senhor. Eu larguei o tanque, eu larguei as bobagens. Se eu tenho um rio, para que eu quero um tanque? Né? E Deus, gente, Deus, Ele transforma, Ele cura, Ele liberta, Ele pode todas as coisas. E nós com Ele,
A palavra de Deus fala que Ele nos deu poder, autoridade sobre todo o poder das trevas. Então, trevas, a gente não tem que olhar e rir, não. Nós temos poder sobre ela. Você viu uma treva? Você viu uma coisa errada? Eu repreendo. Em nome de Jesus. Eu não aceito isso, não. Satanás, sai, solta. Vai saindo. Em nome de Jesus. Então a gente tem que ir, usar a autoridade que Deus nos deu. Porque o inimigo, ele não consegue nos atingir. Quem que ele vai atingir? Os nossos. E às vezes nós vamos ficar sai, Satanás. Você não tem poder, não. Deus me deu autoridade sobre você. Você não tem poder. Então, era essa palavra que o Senhor tinha para todos nós. Então, nós não estamos só. Nós temos o Espírito Santo. Esse rio, nós temos que mergulhar cada vez mais nele. Nós não podemos perder a oportunidade de entrar nesse rio, mergulhar nele, na palavra dele e abandonar os tanques da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe todos vocês.